nome tá aí. Certo. A história também tá aí. E as amizades também estão aí. Certo. Entendeu? Uma pergunta aqui que fizeram é... Seguinte. Essa articulação para você ser presidente da Câmara, tava no seu radar? Meio que caiu para você? Como é que foi? Não estava. Eu tinha uma compreensão do grupo que não tinha uma liga ali com os próprios colegas, assim, o nome nosso não era um Favorito, assim. não era unanimidade, não dava para construir. Dentro do MDB também estava dividido, né, com o Salmo e com o Edmilson Tavares. E eu resolvi não ser, você tá entendendo? E quer dizer, até o dia, né? E aí aconteceu, acho que foi por Deus, acho que foi por uma ironia do destino. Foi no dia da eleição? No dia da eleição, dia da eleição. Que você viabilizou. No dia da eleição, não teve nada, só quem sabe aqui que pode contar essa história é o vereador Alencar, o deputado Ezequiel, o deputado Zé Lacerda, meu pai, e mais uma outra pessoa que sabe como que aconteceu isso aí. Foi uma divisão lá nos colegas, e eles acharam que o melhor nome que tinha no meio campo ali seria o meu, porque não tinha rejeição com ninguém. Sabia dos 2 anos que eu já vinha trabalhando com o Alencar como vice-presidente. Já era vamos dizer, era uma escada automática, né? Vamos falar de vice para presidente. Né? Então eu já vinha trabalhando ali na mesa diretora. Os caras sabiam da minha seriedade, da minha parceria e do meu jeito de ser. E eu tive o respeito dos colegas lá de poder ser eleito. E acredito fazer um bom trabalho. Eu tinha condição de fazer isso aí. Não era simples, entendeu, Thomas? Você dedicar ao sindicato rural, dedicar à Câmara. E aquele momento eu estava vivendo aquilo. E a minha esposa me respaldou, meus filhos. O José Vitor ia para a Câmara comigo. Eu morava na 6 de outubro, né? Eu ia a pé para a Câmara. É uma coisa assim muito como se fosse um filme. Você tá entendendo? Eu olho para trás e vejo um filme de uma alegria plena, vamos falar assim. Você entendeu? Eu sair de casa, tomar meu banho, botar meu terno, pegar 6 de outubro ali e chegar a pé na Câmara e poder trabalhar, poder ver meus colegas, às vezes divergir, né? Claro. Eu sempre tive uma personalidade muito forte em relação aos temas que eu achava correto. A postura da Câmara, a postura como presidente, a relação com o setor privado, a relação com os clubes de serviço, com as igrejas. Então isso fez eu crescer demais da conta, entendeu? Foi um teste de liderança muito grande, porque você tem que montar a sua equipe, você tem que montar seu chefe de gabinete, você tem que ter o tesoureiro, né? E eu tenho uma facilidade, como no futebol, de montar time. A minha vida foi montar time. Então na minha fazenda eu tenho um time bom. Na minha família, eu me relaciono super bem com meus primos, com meus tios, com os meus amigos, com os meus adversários, com a imprensa, com as lideranças da cidade. Então isso, a cada compromisso assumido, fez com que eu me tornasse mais mais Marcinho, mais aquele cara que as pessoas conhecem, quem convive aqui em Cáceres. Eu sou uma pessoa bem conhecida, Cuiabá, na fronteira, porque eu vivo o dia a dia das coisas. Eu não sou um andorinha só de verão, entendeu? Eu sou um cara que todo dia eu tô na rua, todo dia eu acordo cedo, eu sou leal aos meus amigos, aos meus princípios e principalmente aos partidos e ao partido que eu faço parte hoje, que é o MDB, sob a tutela, a liderança
da deputada Janaína. Então isso me faz dar espaços aí que a gente está almejando. Tá, uma pergunta que fizeram aqui. Em 2016, o ex-prefeito Francis foi reeleito, né? Prefeito aqui em Cáceres. E você estava como presidente da Câmara nesse período, certo? Sim. Você acha que a população não conseguiu entender esse bom trabalho que você fez, ou você absorveu um pouco do desgaste do prefeito Francis? Perguntando aqui. Olha, eu penso que o Francis vinha fazendo um bom trabalho. Ele saiu do MDB, quer dizer, com todo o respaldo que ele teve a nível municipal, estadual e federal. Ele disputou pelo PSDB a reeleição, PSDB, né? pagou caro depois o preço. Entendeu? Ele pagou caro o preço. Se ele ficasse no MDB, ele ia ter o mesmo grupo eleito. Ele montou um grupo novo, né? Com um vereador que logo depois virou oposição a ele, o mais votado, que praticamente assumiu o meu lugar. Foi eleito pelo PSDB. César Pastorello. Você entendeu? E ele, então ele trocou a equipe dele, você entendeu? Sem precisar. Não tem aquela equipe de Fórmula 1. A equipe estava ganhando, né? Ganhando bem. Entendeu? E aí ele resolveu, e ele é desse jeito, ele tem esse jeito dele. Esse jeito que eu respeito, entendeu? Tanto é que se eu fosse pro PSDB do jeito que eles queriam, eu podia me eleger. Entendeu? E eu achei que... E a população às vezes não entendeu realmente, os meus parceiros, que depois me deixaram, né? Que me trocaram. Na verdade, a grande maioria trocou o voto, e eu falo porque eu vi os adesivos, eu vi a espontaneidade, né? Que trocaram o Marcinho pelo César. Entendi. Simplesmente isso. Os mesmos companheiros meu, né? O César filiou o PSDB e foi muito bem votado, por sinal, se não me engano, mais votado. Mais votado. Né? Então, ele vinha com um perfil parecido, um rapaz inteligente, independente, com projetos, né? E aí eu acho que a população realmente não entendeu, mas para mim não página que passou. Eu trabalhei, né? Essa eleição você apoiou o Adriano? Por que vocês romperam? Eu e quem? Você e o Francis? Não, porque ele saiu, né, do partido, não é que rompeu. Tanto é que a gente apoiou ele de novo, não teve rompimento. Só que vocês foram para outra linha, né? Ele saiu do MDB. E nós não queríamos que ele saísse, em hipótese alguma. Porque ele vinha numa ascensão dentro do partido, que ele podia ser senador, ele podia ser vice-governador, ele podia ser suplente de senador, ele podia ser o cargo que ele quisesse dentro de um partido forte como é o MDB. Tanto é que quando desmoronou o PSDB, ele ficou solto. Né? O PSDB acabou, né? Quando foi acabando, ele acabou também. Entendeu? E, infelizmente, os bons parceiros deles muito pagou o pato. Eu fui um deles. Só que a política é assim, você não pode ter apego ao mandato, né? Você tem que ter apego ao seu trabalho. Eu não saí do meu dia a dia, do que eu acreditava, das minhas amizades, de ir na Câmara, de ver meus colegas, de ir ver a Val, de ver o Domingos, de ver a galera. E saiu, entrou outro. Simples. E falando que perguntaram aqui, nesse sentido, em 2012 você falou que você estava com uma boa sensação que ia vencer. Sim. Em 2016 você sentia diferença? Ah, com certeza. Dava pra sentir na rua? Com certeza. Até porque naquela campanha eu era do 15, né? E o Francis era 15. Na outra não. E na outra o finado professor Adriano era do 40. Era PSB. 40 e eu era 15. Então, tanto é que elegeu o
o Jerônimo, elegeu o Domingos e elegeu mais um, elegeu 3, ou se não me engano, o próprio, não sei se é o Alencar. Era Alencar. Então, elegeu 3, cara, elegeu 3 do 40 e eu era do 15, entendeu? Então eu não era do... Alencar era do PP, que na época podia coligar ainda. Não, mas elegeu, mas se não me engano, depois você dá uma olhada aí, mas se não me engano, o 40 elegeu 3. Tanto é que, assim, o mais leal ao finado Adriano era eu. Tanto é que os caras, os que ganharam, deu uns tempinhos e mudou pro outro lado lá, pra apoiar o França. Entendeu? E aqui você... e aqui tá perguntando o seguinte, depois vai virar um recorte aqui. Olha essa câmera aqui à minha direita. Por que Marcinho Lacerda... Quando toda essa trajetória que você está contando, se você fosse resumir, por que Marcinho Lacerda entrou na política? Ô, Thomas, eu entrei na política primeiro porque eu acredito que a política ela pode melhorar a vida das pessoas, pode melhorar a vida da economia, do município, do estado, e ela pode moldar o ser humano também, como liderança. Por isso eu acredito. Por isso eu acredito numa política que as pessoas que estão junto com você são essa verdadeira esperança. Então eu acredito que a política é parte da nossa vida, e se é parte da vida, vamos exercer ela da melhor maneira. Por isso eu acredito, por isso eu participo, por isso eu voto, por isso eu ajudo, por isso eu visto a camisa das pessoas que eu tô do lado. Certo, ainda falando de política, você deu uma guinada, uma recuperada no PMDB de uns anos para cá. Teve o Vicente Palmiro, elegeu o Flávio Negação, você ficou o primeiro suplente, etc. Como é que foi essa construção do Vicente Palmiro? Você que convidou ele para entrar na política, como é que foi? Conta para nós um pouquinho. Foi assim, na realidade, o partido, Thomas, ele sobrevive quando ele tem projeto de poder. Disputar a eleição. Se você não tem projeto de poder, é muito difícil. Aí você fica fazendo algumas arrumações que são de cunho, não individual, mas ele é sistêmico. Você entendeu? E eu entendo o partido, a história do MDB sempre foi de coragem. De protagonismo. Você tá entendendo? Com o Walter Fidelis, com o Dr. Antônio, com o Zé Lacerda Filho, José Esteves de Lacerda Filho. Com Francis, com Fernanda Martins, foi candidata a prefeita. Né? Sim. Então, em Cáceres, a gente tem essa liberdade e autonomia para montar projeto de poder. O que é projeto de poder? É envolver as pessoas, eleger vereadores, é mudar a situação que está. Então, eu já vinha nessa liberdade pelo presidente Carlos Bezerra de fazer o MDB ter um candidato aqui. E passou alguns nomes. O próprio Dr. Sérgio Arruda foi convidado para vir pelo MDB. Entendeu? Veio e alguns outros. O Vicente foi uma fatalidade. Tá? Eu posso dizer que foi uma fatalidade, apesar que uma boa fatalidade, que foi o que aconteceu, um racha dentro do PL, e o vínculo que ele já tinha histórico do pai dele, né, com a família nossa, né, do Vicentão com meu pai, do Vicentão com o Zé Lacerda, com meu avô, dos tios dele com meu pai. Então a gente já tinha um bom relacionamento pessoal. E quando houve que o PSDB optou pelo Francis e não optou pelo nome dele, ele buscou um outro caminho. E o caminho que graças a Deus seguiu foi de hoje o Vicente tá nas fileiras do MDB, com a sua família, né, com todo mundo lá. E aqui inclusive hoje ele tem um vínculo bom com a direção partidária. E é um nome que sempre vai ser lembrado como uma esperança um dia de poder estar aí novamente na rua, nas urnas e representando, se Deus quiser, o partido nosso. Tá, tô fazendo uma pergunta aqui. Falando um pouquinho de bastidor, quando vocês indicaram o Vicente Palmiro para ser vice do Francis, sim,
Essa decisão foi consenso no partido? Como é que foi? Não foi consenso, porque os números mostravam coisa diferente. As pesquisas mostravam algo diferente. Você, se fosse votar na convenção, você votaria pro Vicente ser o candidato? Ah, com certeza. O MDB elegeria 3, né? Tirou o prazer da chapa de vereadores. Porque não tinha o 15, né? Tirou isso, né? Com o Vicente a gente elegia 3. E o Vicente era deputado hoje, tenho quase certeza. Ou eu acho que ele ganhava a eleição. Os números, a gente tem pesquisa, o Vicente tem. Ele chegou a me mostrar O Vicente tem o Vicente já vinha fazendo esse trabalho de investimento no crescimento dele dentro do partido que ele estava ali. Porém, ele vivia engessado lá dentro, porque existia uma grande incerteza se o Francis vinha, se o Francis não vinha, se o Vicente era o candidato. Se o Francis iria para o MDB? Não, pelo PL. Eu tô dizendo que ele já vinha monitorando... De coligação, coligar. Não, o Vicente já vinha monitorando o bom momento que ele vivia como médico, como empresário que estava investindo como novidade. Milhões na clínica, o atendimento que ele vinha fazendo, a empatia que ele tinha com o eleitor. Ele sabia que ele tinha chance. Entendeu? Mas o vínculo dele, político e partidário, que é necessário para disputar uma eleição, era dentro do PL, que não deixou ele crescer, no meu entender. E quando ele veio para o MDB, ele teve a liberdade toda de escolher o que ele quisesse fazer. E eu acho que a gente optou por sacrificou uma posição que, de repente, tivesse um pouquinho mais de força, de iniciativa, o resultado poderia ser melhor. Porém, como eu te digo, o MDB em Cáceres sempre foi protagonista e está pronto para receber lideranças, para criar novas lideranças, né? Como já passou vários aí, e novos virão também. Como você está contando, né? Os partidos que mais elegeram vereadores foram os partidos que tiveram candidato a prefeito, né? Então isso o PP, PL e PSB. Desmontou a chapa nossa. Infelizmente, poderia ter elegido 2 ou 3 aí brincando. E fora ganhar a eleição. Porque os números mostravam isso aí. Estão perguntando aqui se você pode falar um pouco... Você fala desses números... Você fala que o Vicente era um candidato sem rejeição, isso você quer dizer? Era o candidato do momento, no meu entender. Pelo menos para mim e para parte dos candidatos a vereadores. Parte não, 100% dos candidatos a vereadores, 100% dos candidatos a vereadores queriam Vicente prefeito. Candidato a prefeito. 100%, inclusive eu. O diretório estadual deixou